Bom dia, queridos. Como sempre, aos domingos é uma alegria estar com todos aqui. Vamos meditar um pouquinho no que o Senhor tem para nós essa manhã. Essa palavra já vem no meu coração há algum tempo que eu venho rabiscando, venho meditando nela. E ontem de manhã aconteceu uma situação que eu falei, puxa vida, eu preciso falar dessa palavra. Para mim, principalmente, para que o meu coração seja transformado verdadeiramente. E eu acho que a gente precisa cada vez mais ser confrontados com o Senhor em tudo que a gente tem feito, porque, como Paulo disse a Timóteo, os tempos serão difíceis e nós precisamos estar cada vez mais centralizados e posicionados naquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós, para que a gente possa viver nessa terra, sim, o melhor de Deus para cada um de nós. Amém? Eu queria que vocês abrissem no Salmo 39, versículo 5. Salmo 39, versículo 5. A palavra de Deus vai falar para nós agora sobre a brevidade da nossa vida. E é sobre isso que eu queria que a gente refletisse um pouquinho no dia de hoje, porque é importante nós entendermos e refletirmos isso. É importante nós estarmos refletindo estas coisas, refletindo o quanto o Senhor quer falar com cada um de nós. Salmo 39, 5, queridos, a palavra vai dizer o seguinte. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, diz: a vida que me destes não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Queridos, esse salmo foi escrito por Davi, e ele retrata o quanto a nossa vida é frágil e é momentânea. Mas será que nós temos noção disso? Será que nós temos noção verdadeiramente do quanto a nossa vida é frágil e é momentânea? Queridos, isso é muito importante que a gente faça uma reflexão sobre isso, porque nós precisamos ter isso em nossas mentes. Nós precisamos entender que o que nós pensamos e o que nós temos pensado e temos feito com a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e eu fiquei me perguntando isso ao longo de alguns dias, de algumas semanas, porque essa palavra já veio para mim há um bom tempo. Se soubéssemos que teríamos mais 30 dias de vida, o que nós faríamos? Se nós soubéssemos e recebêssemos uma notícia, temos mais 30 dias só, o que nós faríamos? Será que nós continuaríamos a viver uma vida louca, lutando por coisas, buscando coisas? Ou iríamos voltar nossas vidas aos relacionamentos que realmente importam? O que nós iríamos buscar? Sabe, queridos, quando eu olho para a minha vida, é interessante o quanto desperdiçamos, o quanto eu desperdiço o meu tempo com aquilo que não agrega valor em minha vida. O quanto muitas vezes eu jogo tempo fora. Vocês já pararam para pensar quanto tempo nós desperdiçamos e depois percebemos que não valeu a pena aquele desperdício? Que foi um dia perdido? Será que nós temos corrido atrás de coisas efêmeras, buscando-as de uma maneira tão forte, que nos esquecemos do que realmente importa? Teve um personagem na Bíblia que teve tudo o que ele quis. Ele mesmo diz que tudo o que ele desejou, ele teve. Só que no final da vida ele percebeu que nada disso traz realmente valor a quem nós somos e ao que nós deveríamos ter feito. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 9 e 10, a palavra diz assim: tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Salomão teve uma sabedoria dada por Deus, vocês conhecem a história de Salomão. Salomão, um belo dia, ora a Deus, Deus aparece a ele e pergunta o que ele quer que faça. E Salomão diz: Deus, eu não quero nada, eu quero só sabedoria para cuidar do meu povo, como Davi, meu pai, cuidou. E Deus dá a ele essa sabedoria. Deus, aliás, diz a Salomão: Salomão, que oração maravilhosa. Porque você não me pediu coisas, não me pediu reinos, não me pediu riqueza, não me pediu poder. Eu lhe darei a sabedoria que você quer e lhe acrescentarei todas as coisas.
Porém, queridos, quando nós olhamos isso que está escrito em Eclesiastes, nós vimos que ele preferiu olhar para o mundo. Ele preferiu usar aquele poder, aquela sabedoria, aquelas riquezas que Deus deu a ele para olhar para o mundo. E ele se esqueceu de Deus. Quando eu olho o versículo 9, eu percebo que ele diz até com uma certa arrogância, que ele foi muito mais importante que todos os que vieram antes dele. Queridos, ele se esqueceu de Davi. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Davi é reconhecido como grande rei sobre Israel. E Salomão diz que ele foi mais importante que todos. Sabe o que me mostra isso, queridos? Que buscar só o sucesso e o poder cega a nossa realidade de quem nós somos. E quem são as pessoas que estão nos nossos lados. Nós começamos a nos sentir muito mais valorizados e desprezamos quem está nos apoiando, quem está nos guardando, quem está junto de nós. No versículo 10, Salomão diz que tudo o que ele desejou, tudo o que ele buscou, ele conseguiu. E ele ainda diz que ele buscava o que dava prazer. Ainda por cima, ele era um egoísta. Ele queria só para ele. Ele queria aquilo que dava prazer a ele. Ele se tornou uma pessoa egoísta, arrogante, gananciosa. E eu posso dizer até um pouco insaciável. Porque se ele disse que ele buscava tudo, é que ele, quando conseguia alguma coisa, ele já achava que aquela coisa não era suficiente e partia para buscar uma outra. E muitas vezes, queridos, pelo que eu leio na palavra, ele buscava só o que o satisfazia, porque era o que dava prazer a ele. Então ele não se importava com quem estava ao seu lado. Uma pergunta, queridos. Será que algumas vezes nós não estamos fazendo o mesmo? Será que algumas vezes a nossa busca não é egoísta? Não é só para o nosso querer, para o nosso realizar? Será que muitas vezes nós estamos buscando coisas, lutando para ter o que desejamos e esquecendo o que verdadeiramente importa? Salomão chega no final da vida dele, lá no próprio livro de Eclesiastes 12, depois nós vamos ver, mas no 2, no versículo 11, depois que ele diz que buscou tudo, que teve tudo, que não negou nada. Sabe o que ele diz no versículo 11? Ele diz assim: mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Salomão diz que ao final da vida, ele chega a uma conclusão que tudo o que ele teve e fez não valeu a pena. Não foi uma vida que valeu ser vivida. Olha que coisa, queridos. Ele começa dizendo que ele não se mediu nada, ele não se proibiu de nada, ele buscou tudo, até prazeres ele buscou. E ele diz, não valeu nada a pena. Não valeu nada. Não valeu nada que vale a pena ser contado. Queridos, nossa vida tem que ser mais do que isso. Nossa vida tem que ser mais que essa brevidade que vivemos. Nós temos que olhar além e viver aqui com a certeza que podemos fazer e viver mais. Nós podemos fazer e viver mais. Nós temos promessas que vão se cumprir aqui nessa vida. E temos que fazer e viver diferente. Nós temos que fazer a nossa vida valer a pena. Quantas vezes nós falamos, puxa, como esse dia passou rápido e eu não consegui fazer nada. Ou então, como esse ano está passando rápido e eu não consegui realizar nada. Queridos, parece que o tempo voa e nós não estamos aproveitando o tempo. Será que sabemos realmente aproveitar nosso tempo da maneira correta? Ou simplesmente, muitas vezes, estamos deixando simplesmente o tempo passar? Deixa eu dizer uma coisa para nós. Nossa vida não se limita ao que vivemos aqui, nós temos mais em Cristo aqui e mais em Cristo na vida eterna. É isso que a palavra nos diz. A maior loucura que um ser humano pode cometer é imaginar que nossa vida é limitada ao que vivemos aqui. E por isso, muitas vezes vivemos de forma desleixada com as coisas do Senhor.
Quando nós vivemos dessa maneira, a nossa vida é passageira. Tudo passa. E o que vamos ter são lembranças que muitas vezes não podem mais trazer esperança. Queridos, diferente do que está escrito em Jeremias, lá no livro de Lamentações, quando Jeremias diz, eu quero manter na memória o que me traz esperança. Quando nós olhamos para Salomão, o que ele está dizendo é, eu vivi uma vida que não me trouxe mais esperança. Eu não consigo recordar-me de um único momento da minha vida que foi bom. Tudo que eu vivi foi fútil. Tudo que eu vivi foi passageiro. Não se guardou nada de bom. Queridos, nós temos que ter em mente uma coisa. Só existe uma coisa que não passa, uma coisa que é eterna, que é o amor de Deus por nós. O resto são passageiros. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Se eu mostrasse algumas fotos de alguns cantores da década de 60, que eu vi eles cantando, eu vi eles no palco algumas vezes, na televisão, se eu mostrasse para vocês algumas fotos, alguns de vocês não os reconheceriam. E esses cantores foram cantores de sucesso. Eles tiveram fã-clube, eles foram famosos, eles tiveram fãs que corriam atrás deles. Mas sabe o que acontece, queridos? Tudo passa. Tudo passa. Nada é eterno, a não ser o nosso Deus, a não ser a sua palavra e os seus princípios que nos dão vida. Mas será que nós temos essa consciência? Porque nós só vamos buscar essa consciência quando nós entendermos a brevidade da nossa vida. Porque quando nós entendermos a brevidade da nossa vida, como Davi disse, lá no Salmo 39, nós vamos entender a eternidade de Deus. Será que nós temos verdadeiramente essa consciência? Será que vivemos tendo a certeza que temos mais em nossa vida? Será que entendemos as promessas de Deus através de Jesus para nós? Será que nós temos consciência que temos uma vida a ser vivida aqui nesse tempo? Paulo entendeu essa brevidade do tempo e o quanto precisamos do Senhor para auxiliar a que possamos viver de uma maneira a deixar exemplos, a deixar coisas que valem a pena ser vividas para gerações futuras. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz sobre a necessidade de pedirmos a Deus que nos ajude a administrar nosso tempo nessa terra. Lá em Efésios 5, do versículo 15 ao 17, Paulo escreve assim, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. No versículo 16, Paulo diz para aproveitarmos as oportunidades que aparecem na nossa vida. Mas que oportunidades? Qualquer uma, como Salomão? Não, queridos. Ele diz que se entendermos a vontade do Senhor, teremos oportunidades dadas por Ele e iremos aproveitar essas oportunidades. Se entendermos o funcionamento do reino, seremos sábios em fazer boas coisas no nosso dia. Jesus disse isso lá em Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ao invés de fazer coisas que tiram o nosso tempo, querido, iremos aproveitar o nosso tempo. Iremos fazer coisas que agregam valor para nós, pois faremos como se fosse para o Senhor e estaremos na direção dele. Queridos, eu me pergunto, o quanto eu tenho trocado as oportunidades de estar com nossos amados para fazer coisas junto com ele. O quanto eu tenho trocado por coisas que não agregam, coisas efêmeras. Quanto tempo nós desperdiçamos não fazendo absolutamente nada. Sabe, nós deveríamos focar mais naquilo que importa, na nossa família, estar junto com os nossos amados, viver uma vida de mais alegria, sem tanto peso. Quanto tempo não fazemos, e eu me perguntei isso ontem de manhã, há quanto tempo não fazemos coisas simples que nos dão alegria? Sabe por que eu fiz essa reflexão ontem, queridos? Porque ontem eu tive a oportunidade de sair com a Tereza e com o Miguel, vocês conhecem meus netos, e eu levei eles num parquinho. Quanto tempo eu não fazia isso?
Mas há quanto tempo eu não me soltava, porque eu levei eles há um bom tempo atrás, mas não me soltei, fica aquele negócio tenso, vamos embora, olha o horário. Ontem não. Ontem eu sentei no banquinho cheio de areia, eu brinquei de empurrar eles no balanço, eu brinquei com eles na gangorra. Queridos, eu não me preocupei com o tempo. Isso fez muito mais bem para mim do que para eles. Tudo bem, eles, quando chegaram em casa, eles estavam cansados, estavam exaustos de tanto correr com liberdade, mas eu aproveitei demais. Foram mais de 2 horas junto com eles, sem peso, sem pressão, sem querer ir embora, aproveitando, olhando para eles, olhando para aquela alegria das crianças que estavam em volta, olhando para o relacionamento dos pais com os próprios filhos naquele lugar. Queridos, e aí eu parei e me perguntei, será que a gente não tem se tornado adulto demais quando nós ficamos correndo atrás das coisas? Será que muitas vezes nós estamos perdendo a alegria de criança que ainda temos que ter dentro de nós? Salomão se esqueceu. Salomão só focou naquilo que os olhos deles queriam. Mais sabedoria, mais poder, mais posses. Isso o tornou arrogante, o tornou insensível, provavelmente afastado dos filhos. Queridos, o que nós vemos na sua velhice? Nós vemos que Salomão, ele chega e ele está uma pessoa deprimida, uma pessoa que ficou depressiva com as coisas, a ponto de dizer que não valeu nada. Nós temos que fazer a nossa vida valer, queridos, para nós e para os outros. Um dos segredos e a própria recomendação de Salomão no final do livro de Eclesiastes, ele diz isso para nós, está lá em Eclesiastes 12, no versículo 13. Ele diz assim: de tudo o que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Ele demorou uma vida para descobrir isso. Queridos, nós não podemos levar uma vida para descobrir isso. A brevidade do nosso tempo é muito evidente. Nós temos que entender isso para entender a eternidade. Paulo fala disso também para Filipenses, lá no capítulo 5 que nós lemos. Queridos, nossa vida é breve e nós não sabemos o que vem pela frente. Mas uma coisa nós sabemos e temos a certeza, é que Deus é conosco em todo tempo. E se Deus é conosco, o melhor estará na nossa frente. Por isso que nós temos que viver de maneira que nos importemos verdadeiramente com o que importa. E não com coisas. Queridos, olhe mais para as pessoas que estão do seu lado. Ame mais. Viva mais. Deixe as pessoas saberem disso. Não se irrite tanto. Todas as coisas são efêmeras. Mas quando nós gritamos com alguém, quando nós falamos mal, quando nós deixamos raízes de amargura se levantar, nós estamos deixando de dar valor ao que importa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus veio não para trazer cura e para ensinar, ele veio antes de mais nada para criar relacionamento. Primeiro entre o homem e Deus, e depois entre os homens. Jesus sabia o que importava. Por isso que ele deixa um mandamento, que aliás 2, mas que se resume a um. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Isso é relacionamento, é isso que importa. Jesus está dizendo, é isso que importa. É isso que faz a diferença na nossa vida. Queridos, eu vou perguntar de novo o que eu perguntei no começo. Será que se tivéssemos 30 dias de vida, faríamos tudo como temos feito? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E isso foi um impacto que eu tive ontem. Porque quando nós estamos de frente de uma pergunta dessa e respondemos ela de todo o coração, claro que não. Eu provavelmente, se tivesse 30 dias de vida, eu faria tudo diferente, eu não ficaria tão irritado, tão nervoso, eu viveria mais. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a tua resposta foi não, como a minha foi, algo está errado dentro de nós. Por que algo está errado, queridos?
Porque será que eu preciso esperar ter só 30 dias de vida para viver como eu gostaria de viver em relacionamento constante com quem está ao meu lado? Será que eu precisaria receber uma notícia dessa para sair mais com quem eu amo, para ficar mais próximo de quem eu amo, para buscar mais ao Senhor e ter a certeza da vida eterna e consertar tantas coisas erradas, pedir perdão, querer restaurar os relacionamentos, buscar verdadeiramente os amigos? Será que eu preciso esperar uma notícia dessa? Não, queridos, por isso que está errado. Porque isso deveria ser a nossa vida. Nós temos que viver o melhor desta terra aqui e agora. E isso significa viver bem. Paulo, quando escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo 1, do versículo 6 ao 7, ele diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Isso não quer dizer não ter prosperidade, queridos, nada disso. A própria palavra diz em vários lugares que Deus tem prosperidade para nós. Aliás, depois leia um pouco mais à frente. Lá em 1 Timóteo 6, versículo 17 e 19, Paulo diz isso claramente. Ele diz assim: quem Deus abençoa com muitas riquezas, porque Deus abençoa com muitas riquezas. Não ponham nas riquezas a sua força, mas lembrem-se sempre do Senhor. Confiem em Deus e não nas suas posses. Ele diz isso um pouco mais à frente. Então, quando ele diz isso a Timóteo aqui, que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: sabe o quê? O que Paulo está dizendo a Timóteo é que aqueles que entendem o que têm, aqueles que são felizes com o que têm nisso uma excelente fonte de lucro. E não são presos pelas coisas desse mundo, pois entendem a brevidade da vida e entendem o que é importante. Queridos, como nós temos entendido essa brevidade? Será que nós temos vivido uma vida egoísta e centrada em nós mesmos? Ou será que sabemos que verdadeiramente vale a pena deixarmos nosso coração livre para viver? Viver uma vida que vale a pena ser vivida. Para concluir, e eu já estou concluindo, quero repetir Efésios 5,16, quando Paulo diz assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aproveitem, queridos, para fazer da vida uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vale a pena, que toca na vida dos outros, que deixa a marca em corações. É isso que Paulo diz que vai nos alegrar, vai trazer em nós uma vida melhor, vai trazer para cada um de nós uma vida melhor. Quando nós temos consciência da brevidade da nossa vida, nós vivemos melhor. Nós vivemos com mais doação aos outros. Tem uma frase que eu li há muito tempo atrás, e eu queria encerrar com essa frase, é de um pensador americano. Eu não sei quantos já ouviram, e ele diz assim: as pessoas esquecerão o que você disse. As pessoas esquecerão o que você fez. Mas elas nunca esquecerão como você as fez se sentir. Queridos, viva uma vida que faça com que as pessoas sintam o seu doar a elas. Sintam que você tem uma vida que vale a pena ser vivida e, portanto, é uma vida que vale a pena ser compartilhada. Façam as pessoas sentirem o que Cristo fez por nós. Porque o que Cristo fez por nós foi exatamente o que esse pensador escreveu. Nós sentimos o que Cristo fez por nós. Por isso nós nunca esqueceremos de Cristo. Isso é uma vida que vale a pena ser vivida, queridos. Essa foi a palavra que Deus me deu hoje. Eu queria orar com vocês nessa manhã. Não foi uma palavra longa, eu sei, mas foi o que Deus me deu. Eu queria que a gente pudesse colocar a nossa vida na presença do Senhor. E se nós ainda temos algumas coisas, e eu sei que eu tenho algumas coisas de Salomão ainda dentro de mim, eu quero pedir a Deus nessa manhã que possa tocar o meu coração, como o salmista disse, como Davi disse no Salmo:
Ele disse: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e revela-me para que seja transformado. Queridos, nós temos que todos os dias nos confrontar. Infelizes aqueles que acham que já têm a salvação e não precisam ser confrontados todos os dias. Eu fico triste quando eu ouço uma pessoa dizendo que ele já tem a salvação e que ele não precisa se preocupar muito com as coisas, porque nós não sabemos o que são os desígnios verdadeiros de Deus. Nós só sabemos que precisamos nos manter na presença dele, entendendo a palavra dele, porque a porta é estreita e estreito o caminho que leva à salvação. Por isso eu quero convidá-los a orar essa manhã. Eu sei aquilo que está no meu coração, queridos. Eu quero convidá-los a colocar o que está no coração de vocês. Queridos, ter consciência da brevidade da vida não é uma coisa que deve nos deixar triste, mas é uma coisa que deve nos alegrar, porque nos ensina e nos motiva a viver cada dia melhor. Porque eu não sei o dia de amanhã, então deixa eu viver bem o dia de hoje. Deixa eu viver bem com quem está ao meu lado, deixa eu viver bem comigo mesmo, deixa eu viver bem com Deus. Deixa eu fazer da minha vida uma vida que vale a pena ser vivida. É isso que Davi disse nesse salmo. Somos passageiros. Perto da eternidade nós somos pó. Se nós verdadeiramente tivermos essa consciência, isso deve nos motivar a uma alegria enorme, queridos. Porque nós vamos buscar a cada dia tocar a vida de pessoas. Viver uma vida que vale a pena ser vivida. Podemos orar, queridos? Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor falou muito ao meu coração essa manhã. O Senhor me mostrou como muitas vezes eu tenho levado a vida de uma forma confusa, de uma forma buscando aquilo que muitas vezes não agrega. Senhor, ensina-me a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Me perdoa, Senhor, quando muitas vezes eu faço uso errado daquilo que o Senhor me concedeu, que é a maior dádiva que o Senhor me deu, que é a possibilidade de estar vivo, que é a possibilidade de ter mais um dia, mas que, como o apóstolo Paulo disse, que eu saiba usar esse dia, que eu saiba aproveitar esse dia, não para o meu prazer, não para o meu deleite, mas que eu saiba aproveitar com alegria naquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque quando eu estou embaixo da sua presença, eu estou sobre as suas asas, eu estou guardado, eu estou protegido, eu estou alegre. E alegre eu posso tocar na vida de outros, eu posso falar do teu amor, da tua graça, eu posso olhar aquilo que verdadeiramente importa. Pai, que em todo momento, na família, no profissional, nos relacionamentos, a sua presença seja marca sobre a minha vida, para que a alegria do Senhor que me dá a força esteja sobre mim e eu possa, Senhor, tocar a vida de outros. Eu oro nesse momento com os meus irmãos, Senhor, e clamo que o Senhor venha derramando sobre nós, sondando os nossos corações e olhando os caminhos que ainda estão errados, para que o Senhor nos dê o discernimento do que precisa ser consertado e acertado. Nós colocamos as nossas vidas no teu altar, Senhor, e queremos viver melhor. Queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida, entendendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que no Senhor existe a alegria de vida. Pai, obrigado, obrigado, porque o Senhor nos corrige com muito amor e muita graça. Obrigado, Senhor, por uma palavra que veio direto ao meu coração e que toca, Senhor, no profundo e no oculto do meu ser. Pai, abençoa cada irmão e irmã que aqui está. Abençoa, Senhor, todas as famílias aqui representadas, para que nós possamos, sim, experimentar o melhor desta terra, como diz a tua palavra, sermos guardados e protegidos pelo Senhor, como diz a tua palavra, e sabermos que coisas melhores sempre virão, que a cada dia, a sua misericórdia e a sua vida se renova sobre as nossas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém.